Pessoal, essa aqui é a página inicial do programa e aí aqui a gente pode ver que tem a nossa estrutura, né? Então, concreto asfáltico como revestimento. Se eu clicar aqui nessa opção, eu tenho como colocar tratamento superficial, concreto asfáltico, asfáltico borracha, asfáltico modificado. A mesma coisa com essas outras camadas, né? Escolher a segunda camada, se vai ser concreto asfáltico, né? Tipo de revestimento ainda, concreto compactado a rolo, brita graduada, solo cimento, material granular, solo fino, solo siltoso argiloso. Aqui eu também posso alterar, né? E o subleito. O subleito é o único dessas camadas que eu não consigo alterar. Eu ainda posso inserir, né, uma camada. Então, venho aqui em alterar a estrutura e adicionar uma camada ou remover uma camada. Então, eu tenho essas opções, tanto de adicionar quanto de remover. Aqui, nessa terceira coluna, eu tenho como escolher o meu revestimento. Então, eu tenho classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4 de revestimentos do tipo mistura asfáltica, né? O que são essas classes? No Ajuda do Medina, ele tem explicando o que é cada uma das classes. Em resumo, a classe 1 seria uma classe inferior, né? E a classe 4 seria a melhor classe. Essas classes aqui foram definidas de acordo com o banco de dados que tem de ensaios tanto de módulo quanto de fadiga, dessas misturas asfálticas. Então foi feito um compilado dessas classes e vocês podem consultar mais lá no Ajuda do Medina. E aqui tem alguns exemplos, né? Algumas misturas que já foram feitas e estão dentro do banco de dados do Medina. Lembrando que essas misturas que a gente tem aqui são misturas que foram feitas para a gente aprender a mexer no Medina. Então, toda vez que eu for fazer um projeto real, eu não vou deixar de fazer ensaio. Eu vou continuar fazendo os meus ensaios, determinar os modos resilientes, determinar a curva característica de fadiga. Então, isso aqui é só para a gente ter um banco de dados para a gente conseguir fazer um exemplo, principalmente para os estudantes aí conseguirem utilizar e ter familiaridade com o software. Aqui eu tenho minha aba Projeto, então eu posso inserir meus dados aqui. Quando eu estiver projetando uma mistura asfáltica, eu vou inserir meus dados aqui, espessura, coeficiente de Poisson, módulo de resiliência, tipo de capa e massa específica, enfim, todas as informações necessárias para o projeto. E eu vou vir em salvar. Aqui, como a gente está fazendo o exemplo, eu vou escolher esse classe 3 aqui para a gente dimensionar. Vou dar um OK, ele já mudou aqui os meus dados. Vou escolher também uma base de material granular. Então eu clico 2 vezes, é um banco de dados que já tem no Medina. Então eu tenho brita graduada, várias, né, misturas de brita graduada e misturas de solo brita. Eu posso escolher qualquer uma delas. Lembrando que esse banco de dados do Medina serve para a gente se familiarizar com o software e não para dimensionamento. Então, quando a gente for fazer um dimensionamento, ou seja, numa obra, é necessário fazer os ensaios referentes a módulo de resiliência e deformação permanente e caracterização do nosso material da nossa região que a gente vai estar estudando. Então, isso aqui não é para a gente utilizar em obras. Vou escolher um material aleatório aqui para utilizar na minha obra. Não, eu vou ter que ensaiar os materiais que eu vou utilizar no meu projeto. Então, eu vou escolher para o meu exemplo esse solo brita, mistura 3. Ele é um módulo de 398 MPa. Aqui tem os dados de deformação permanente, da regressão. E aqui tem as informações de massa específica, umidade ótima, né, classificação do material contra a MCT. E eu vou dar um OK. Então, ele já mudou aqui. Aí, eu vou mudar também a minha subbase. Vou clicar 2 vezes. E eu posso inserir, tanto na minha base quanto na minha subbase, um material novo, né?
Então, supõe-se que eu estou fazendo meu projeto e eu já ensaiei esse material para eu usar na minha subbase ou na minha base. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou digitar esses meus valores. Eu posso escolher o módulo de resiliência linear ou o módulo de resiliência não linear. Linear, o módulo vai ser constante, e não linear eu vou utilizar um modelo, o modelo está aqui embaixo, então levando em consideração o parâmetro K1, K2, K3 e K4, eu posso digitar aqui os meus valores. Vou descrever o material, o grupo MCT, a energia de compactação, teor de umidade, todas as informações da caracterização do material e também da minha deformação permanente. Então, deformação permanente, aqui, o modelo utilizado, que é o modelo proposto por Guimarães. Então, vou digitar aqui os coeficientes, Psi1, Psi2, Psi3 e Psi4 do meu material. Então, aqui eu tenho um exemplo que eu já digitei. Então, isso aqui é o resultado de um ensaio que eu já fiz. E aqui tem os valores. Então, eu fui digitando os meus valores aqui. Como eu já disse, o Medina tem um banco de dados para a gente fazer esses exemplos e se familiarizar com o software. Eu vou utilizar, para esse meu exemplo, esse solo aqui, LG', resiliente não linear. Então, tem todas as informações aqui. Notem que esses que já vem no banco de dados do Medina, eu não consigo alterar. Vou dar um OK e notem que já mudou aqui. Então, diferente do meu solo brita, que tinha um módulo constante, esse aqui tem um módulo de resiliente não linear, ou seja, eu lancei os coeficientes do modelo de módulo de resiliência. E o meu subleito, eu também posso alterar ele. Aqui eu digitei um exemplo de projeto, que eu digito por essa aba, ou eu posso escolher, eu tenho dois exemplos no banco de dados do Medina. Então, eu vou escolher esse NS' aqui. Dá OK. Bom, então já atualizou aqui, essa é a minha estrutura que eu vou projetar. Então, eu quero projetar essa estrutura aqui. O Medina, a gente entra com os dados de carregamento dele, ou seja, os dados do tráfego, aqui nessa aba, nessa janela aqui embaixo. Eu escolho o tipo de via, então, sistema arterial principal, primário, secundário, Onde que a gente vai ver essas classificações? O que são essas classificações, Eu posso verificar aqui no ajuda. Então, vim em conteúdo, vou vir aqui em carregamento, em tipos de vias. Então, eu tenho aqui as informações referentes ao meu tipo de via. Então, o meu arterial principal, por exemplo, ele vai ter confiabilidade de 95%, área trincada de 30% e a deformação permanente de 10 milímetros. Esses seriam os critérios de dimensionamento para cada um dos sistemas. O meu vou colocar como arterial primário, o VMD 1370, eu posso alterar esses valores, o fator de veículo 1, o N anual no primeiro ano de 5 vezes 10 à quinta, veículos na faixa de projeto, 100%, ou seja, só estou projetando para pista simples. Se fosse pista dupla, eu poderia dividir essas faixas, colocar a faixa mais solicitada aqui. A taxa de crescimento 0, ou eu posso colocar aqui, e o período de projeto 10 anos. Então, o meu N total ele já calcula que nesse caso é de 5 vezes 10 à sexta. Eu tenho os meus dados do eixo padrão já definidos aqui. Notem que aqui na minha camada eu tenho essas setinhas aqui. O que significa essas setinhas? O Medina nos dá duas opções. Primeira opção, dimensionar a estrutura, e outra, avaliar a estrutura. Para eu dimensionar essa estrutura, eu não consigo dimensionar todas as camadas. Ou seja, eu vou dimensionar uma camada de interesse. Então, a camada de interesse que o Medina dimensiona é a camada que está indicada com essas setinhas aqui. Como é que eu mudo? Eu quero que dimensione, não quero que dimensione o concreto asfáltico, quero que dimensione a camada granular, que está 20 centímetros de espessura, Então, eu vou clicar duas vezes aqui e notem que as setinhas foi para baixo. Então, eu vou estar dimensionando essa camada. Então, eu vou vir aqui e dimensionar. Notem que ele mudou aqui o tamanho, a espessura da minha camada. Então, essa espessura aqui, ele dimensionou que 15 centímetros seria suficiente para essa estrutura que eu projetei.
Aqui embaixo eu tenho as minhas informações do dimensionamento, então nível de confiabilidade 85%, isso em relação, vem lá do meu tipo de via, né? A área trincada estimada do pavimento é de 13,2%, então o meu máximo, o meu limite é 30% no final do meu período de projeto. Então eu poderia melhorar esse dimensionamento para deixar mais próximo de 30%. A trilha de roda 4,1 milímetros, também está dentro do esperado. Poderia mandar para campo essa estrutura com essas informações? Teoricamente sim, porque está sendo aceito a área trincada e está sendo aceito o meu afundamento de trilha de rodas. Mas eu poderia fazer o seguinte, eu vou tentar otimizar essa estrutura. Então, ao invés de 10 centímetros de concreto asfáltico, eu vou alterar aqui para 5 centímetros. E vou dimensionar essa camada de material granular. Análise dimensionar. Olha, ela mudou para 18,2, mas a minha área trincada já ficou mais próximo de 30%. Então, eu já consigo otimizar essa minha estrutura. Vou tentar diminuir um pouco esse solo fino, vou ver se é possível. Então, vou vir aqui e vou colocar 15, né? Vamos ver se... eu não vou dimensionar, eu vou analisar essa estrutura. Venho aqui, avaliar a estrutura. Ele avaliou. Ele diz o quê? Que minha área trincada, para essa estrutura que eu coloquei, é de 29,7 e o afundamento de trilha de roda de 7,9. Então, eu posso vir e também dimensionar. Ok, então quer dizer o quê? Que essa minha estrutura eu posso executar em campo. Então, 18,2 eu vou colocar 20, para ficar mais fácil de eu executar em campo, e pedir para ele dimensionar. Ele só está dimensionando essa camada, então eu posso verificar que teve só um pouquinho de aumento aqui na minha trilha de roda devido à alteração dessa espessura da camada. A área trincada está ok, o fundamento de trilha de roda também está ok. O Medina nos dá alguns resultados, né? Então, essa estrutura foi dimensionada, está ok perante os critérios que eu escolhi, né? Perante o meu tipo de via. E aí, os meus resultados, ele dá um relatório completo. Aqui eu tenho dimensionamento do pavimento, né? O tipo de via, período de projeto, quando foi gerado esse relatório, o meu afundamento de trilha de roda previsto no final do período. Aqui, as especificações do meu material na estrutura do pavimento, os materiais que eu utilizei, então toda a discretização desse material, ou seja, para o meu revestimento eu tenho que seguir essas características para que as informações dimensionadas sejam válidas. Material granular, então aqui está os modelos de deformação permanente, aqui do meu solo fino e o subleito, né? Definição do tráfego, como que foi calculado. Aqui a gente tem uma evolução dos danos no pavimento. Então eu tenho mês 1, mês 6, 12, então eu tenho todas as informações referentes ao tráfego, o N equivalente, no primeiro mês, no sexto mês e assim por diante. A porcentagem de área trincada, então eu consigo fazer essa evolução, e o afundamento de trilha de roda. Então eu consigo fazer um controle melhor do meu pavimento, ou seja, no primeiro mês vou ter 1,23% de área trincada e o afundamento de trilha de roda de 6 milímetros. Então eu consigo controlar isso de tempos em tempos, né? Então aqui, primeiro mês, no sexto mês, até os 10 anos de projeto, que seria no mês 120. Continuando aqui, tem o afundamento de trilha de roda para cada camada, então o que cada camada está contribuindo. A gente pode ver que a maior contribuição está sendo no meu material granular. Talvez seria interessante eu fazer uma análise melhor, verificar se eu consigo trocar esse material, para não contribuir tanto com o afundamento de trilha de roda. Controle por deflexões. Então isso aqui são as bacias calculadas para determinação do controle em campo, né? Então eu consigo controlar em campo as deflexões na camada de concreto asfáltico, as deflexões do material granular,
as deflexões no topo da minha camada de solo fino e as deflexões no topo do meu subleito. Então aqui tem tanto para Viga Bankman, para o controle em campo, quanto o FWD. Além desse relatório, que é um relatório completo que eu consigo exportar, né, imprimir ele, eu tenho ainda as bacias de campos discretizadas nessa planilha. Eu ainda tenho aqui o afundamento de trilha de roda e os danos mensais. Então, em planilhas separadas para eu conseguir analisar isso, por exemplo, mês a mês. Então, mês a mês eu consigo verificar o meu pavimento se ele está correspondendo com o que foi dimensionado. Aqui tem a modelagem, né? O que eu utilizei para dimensionar esse pavimento, quais foram os critérios utilizados. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.